Olá, meu nome é Joana Maria Pedro. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e eu trabalho como professora de História desde 1970. Eu entrei na UFSC em 1983, mas eu já dava aulas no ensino fundamental e médio desde 1970. No ensino fundamental, eu dei aulas como professora do Estado de Santa Catarina e também dei aulas no Colégio São José e no Colégio de Aplicação da Univale. Em 1980, eu tornei-me professora também do ensino superior na Univale. Foi na Univale que eu fiz a minha graduação em História, em Itajaí. E depois, em 1976, eu vim fazer mestrado na UFSC. Depois que eu já era professora da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, eu fui fazer doutorado na USP e terminei em 1992. Eu sou professora de História e sou formada em História, graduação, mestrado e doutorado, e inclusive pós-doutorado. Fiz 2 pós-doutorados também na área de História. Por que que eu fui ser professora de História? Eu sempre gostei de História, mas eu gostava até mais de matemática. Entretanto, na cidade em que eu nasci, Itajaí, não tinha curso de matemática. Para eu estudar matemática, teria que sair da cidade. E a minha família não tinha condições de me manter fora da cidade. Nós éramos uma família de camada popular e o recurso que tínhamos era para estudar os meninos, não as meninas. Meninas eram para casar. Em vez de fazer o curso normal para ser professora, eu fiz técnico em contabilidade. Eu não queria ser professora. Eu queria fazer técnico em contabilidade porque meu pai era contador prático e nós estávamos planejando abrir um escritório de contabilidade. Acontece que eu fiquei noiva e eu queria me casar e o gerente do lugar onde eu trabalhava com contabilidade, enquanto eu estava me formando, no ensino médio, me disse que após o noivado eles iriam me demitir porque caso eu ficasse grávida, eles não queriam pagar a licença maternidade. Então eu procurei ser professora porque era uma forma de eu continuar trabalhando mesmo sendo casada. E claro, eu fui professora inicialmente como ACT de hoje, né? Contrato provisório. Por algum tempo, depois eu fiz concurso no Estado e me tornei professora efetiva do Estado. Pedi exoneração somente em 1983, quando eu vim para a Universidade Federal de Santa Catarina. A minha carreira como professora e como historiadora não foi difícil. Claro, eu fiz concurso para entrar na carreira, tanto para ser professora provisória, no cargo provisório, todo ano tinha que fazer uma espécie de concurso de títulos e também para fazer parte do quadro permanente do Estado, eu também fiz concurso, aí no caso com provas escritas, etc. E para ser professora da UFSC, eu também fiz concursos. Dentro da UFSC, eu ocupei vários cargos administrativos, eu cheguei a ser pró-reitora, e eu fiz concurso para titular também. Então, eu alcancei dentro da UFSC o cargo máximo de titular. Não tem outro acima. Eu posso dizer que, como historiadora, se não foram portas que se abriram, mas nenhuma se fechou. Tanto que eu fui diretora de centro, coordenadora de programa de pós-graduação, tanto na História quanto no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. Então, o que eu diria? A profissão de historiador, de historiadora, de professora de história, não te fecha portas, te abre portas. Como pesquisadora, como historiadora, eu poderia
fazer outras atividades, como trabalhar em arquivos, trabalhar em museus, ou até mesmo em empresas que aceitam, que querem historiadores para lidar com seus documentos ou com a sua história. Então, para alguém que está estudando história, eu diria que vale a pena. E sugiro que, como professor de história, ensine seus alunos não só aquela história que você aprendeu nos livros, mas também a como escrever história, como lidar com fontes. Faça seus estudantes sentirem que eles também escrevem história. Ser formado em história, ser formada em história, em alguns momentos, talvez eu tenha sentido que não era o ideal. Quando eu fui pró-reitora, por exemplo, eu senti em algumas falas uma certa desqualificação por ser, não de história, mas da área de humanas. E eu continuava me impondo, lembrando que eu era historiadora, não somente professora de história, que eu também lidava com pesquisa. E isso, em vários momentos, me ajudou a me qualificar nos debates. Lidar com pesquisa é muito importante. Dominar conhecimentos do campo da história é relevante. Eu me aposentei em 2019, mas continuo como professora voluntária no programa de pós-graduação em História e no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. Eu continuo pesquisando e continuo orientando. E o campo da história é um campo muito amplo e que cresce a cada dia e que tem novas discussões e que incorpora novas categorias de análise e novas abordagens. E quem trabalha com história precisa estar sempre se atualizando, como em qualquer outra profissão, em qualquer outro campo de conhecimento. O ofício do historiador ou o ofício da historiadora, para a minha profissão atual, é super importante. É com isso que eu lido no dia a dia, da minha orientação de novas pesquisas, mestrado, doutorado, iniciação científica ou conclusão de curso. E também é com isso que eu lido na minha pesquisa. Costumo sempre lembrar para estudantes que a história é aquela disciplina que faz você ver que você faz história. Porque a situação que vivemos hoje é resultado daquilo que foi feito no passado. Seja enquanto isenção, não fazer nada, ou enquanto ação. Seja a não ação quanto a ação, também fazem parte da história. Porque o que deixamos de fazer ou o que fazemos hoje é o que vai dar o nosso futuro. Por isso, hoje fazemos história. E diante do momento que estamos vivendo, com toda essa onda de pós-verdade e de fake news, ensinar para estudantes, mostrar para estudantes que aquilo que existe nos livros de história, que aquilo que a gente ensina como história, é resultado de pesquisa em fontes fidedignas, em fontes que passam por crítica e que estão disponíveis para consulta. Isso é o que dá legitimidade para o conhecimento que construímos no dia a dia.